Fala galera, beleza? Esse é um corte da nossa live que ocorre todas as quintas-feiras às 20 horas. Mas se você quiser receber mais conteúdo sobre nutrição, suplementação e metabolismo, é só entrar no nosso grupo de estudos do Telegram, que é totalmente gratuito. Eu vou deixar no primeiro link da descrição. Bom, quais cuidados que a gente pode ter com a nossa glândula tireoide? Existem alguns alimentos que nós chamamos de alimentos goitrogênicos. Esse termo goitrogênico vem de goit, do inglês, que quer dizer bócio. E aí bócio a gente sabe que é o acometimento da glândula tireoide. Então existem alguns alimentos que eles podem comprometer a nossa glândula tireoide. Olha só que sinistro isso, tá? Quais alimentos seriam esses? Esses alimentos goitrogênicos. A gente pode falar do brócolis, da couve-flor, couve de Bruxelas, da rúcula. A gente pode falar dos alimentos ali que são da família das brássicas. O que acontece aqui? Esses alimentos, eles possuem um tipo de molécula que nós chamamos de glicosinolatos. O que é um glicosinolato? Imagina que você tem uma glicose. Essa glicose, olha só, mano, isso aqui é muito interessante, velho. Sério, presta muita atenção nisso. É muito interessante. Imagina que você tem uma glicose e essa glicose, ela tá unida, tá juntinha, together, de uma toxina. Isso é um glicosinolato, tudo bem? Esses alimentos da família das brássicas têm esses caras. E esses caras, eles ficam contidos lá dentro de um lugar que nós chamamos, dentro de uma célula, das células dessas plantas, de umas células chamadas de células de mirosina. Ficam lá dentro. À medida que nós submetemos esses alimentos à maceração, nós mastigamos, ou então até mesmo ao estresse térmico decorrente da cocção, quando você cozinha alguma coisa, nós rompemos ali essas células. Quando nós rompemos essas células, nós expomos um tipo de enzima chamada de mirosina. E essas enzimas, o que elas fazem? Elas vão lá nos glicosinolatos e separam a glicose da toxina. E essa toxina aqui, ela consegue fazer mal para a sua glândula tireoide. Então olha só que fantástico, vou explicar mais uma vez para vocês. Os alimentos aí da família das brássicas, nós vamos encontrar substâncias chamadas de glicosinolatos. O que é isso? É uma glicose juntinha together de uma toxina. Tem vários tipos, tá? E aí esses caras, eles ficam contidos lá nesses alimentos. Só que à medida que nós mastigamos esses alimentos, ou então à medida que nós submetemos esses alimentos a processo de cocção, nós acabamos quebrando algumas células chamadas células de mirosina. E nós expomos uma enzima que pega esse glicosinolato e separa a glicose da toxina. Dessa forma, agora essa toxina ela pode fazer mal ali para quem está agredindo aquela planta. É claro que esse é um mecanismo puramente de defesa da planta, tá? Defesa contra o quê? Contra, por exemplo, insetos. Ou então contra, por exemplo, quem está tentando comer a planta, tipo eu, tipo você. Aí você fala, pô Jeff, então quer dizer que não é saudável consumir brócolis? Não, cara, brócolis é um alimento extremamente saudável, fonte de vitamina K, regula a microbiota, é maravilhoso o brócolis. Mas, se você tem suspeita de ter hipotireoidismo, ou então até mesmo se você faz parte aí dessa população de risco, vale muito a pena você tomar cuidado na frequência e na quantidade que você consome esses alimentos, tá? Olha lá, tem uma pergunta aqui no YouTube que eu vou dar uma lida, se eu souber responder, eu respondo. Você que está chegando agora,